Senhores, nós vamos corrigir esse simulado e eu vou estar encaminhando para vocês a resolução. É o terceiro simulado de matemática que nós fizemos, e esse aqui em particular, ele se torna especial pela proximidade das provas que vocês vão encarar nos próximos dias. Então, já esta semana vocês vão fazer aqui a avaliação do SAEB. E aí, se vocês observarem esse simulado, todo ele foi montado com esses códigos aqui, ó. O que são esses códigos? São os descritores da prova que vocês vão fazer. A prova de vocês do SAEB contém 35 descritores, e se vocês observarem, os 35 estão contemplados neste simulado aqui, ó, tá? E além disso, alguns vão se repetir. Como o simulado continha 45 questões, eu lancei os 35 e repeti outros 10 aí. E além disso, gente, esse simulado também ele foi pensado com muito carinho já na prova depois dessa, na prova do Enem. Então a gente contempla aí as duas avaliações que vocês farão agora nos próximos dias, no próximo mês, tá? Então vamos lá. A questão de número 1, ela dizia para nós aqui o seguinte: a equipe de publicidade de uma escola foi encarregada de confeccionar painéis decorativos para um evento importante. O projeto inicial previa pequenos painéis retangulares, painéis retangulares de 10 por 15 centímetros. Com o aumento do público, decidiu-se ampliar o tamanho dos painéis, mantendo suas proporções. Isto aqui é importante para que a gente possa usar as propriedades das proporções, tá? Para que fossem facilmente visualizadas de qualquer ponto do salão. Após análise, concluiu-se que seria necessário que os novos painéis tivessem 90 centímetros de comprimento. Considerando essa ampliação proporcional, qual deve ser a nova altura dos painéis para que permaneçam semelhantes aos originais? Então aqui nós temos um típico caso de figuras semelhantes. Nós vamos fazer aqui dois painéis, eu vou supor que esse aqui era o menor e vou rascunhar que esse aqui fosse o maior, tá? E aí nós vamos colocar aqui as dimensões. Então, segundo o problema, o primeiro ele tinha 15 centímetros de comprimento por 10 centímetros de altura. Tá? Onde é que eu estou vendo isso bem aqui, ó. 15 centímetros é o comprimento e 10 é a altura. E ele diz que o painel maior agora tem que ter 90 centímetros de comprimento. Então, nós vamos colocar aqui, ó. 90 centímetros de comprimento, eu vou chamar de X centímetros de altura. Então aqui, gente, sem fazer muita conta, ó, já que há uma proporção aqui, você pode observar, olha, de 15 para 10. Se você observar, de 15 para 10, você está vendo que nós temos que dividir basicamente esse termo por este, e igualar esse termo a este. Vamos escrever a proporção. Por exemplo, eu vou dizer assim, ó, 15 está para 10, então eu fiz este por este, assim como 90 está para x. Tá? E aí o que é que nós vamos fazer, gente? Nós vamos aplicar a propriedade fundamental das proporções. A gente vai dizer assim, ó, que 15x é igual a 90 vezes 10. Tá? X é 90 vezes 10 dividido por 15. Eu não multipliquei, poderia, porque eu estou percebendo bem aqui, gente, desde o início, ó, que isso dá para dividir. Então, se você dividir 90 por 15, o resultado dessa divisão é 6. Então, nós sobrou aqui para nós, aqui, ó, 6, tá? Sobrou aqui desses 90 por 15 aqui, sobrou um resultado 6 e um 10. Então, 6 vezes 10... o resultado é 60. Aí você vai procurar a sua resposta aqui, ó. Seria a letra B. Precisava fazer desse jeito? Não, né? Você vai observar, por exemplo, ó, se você quiser dividir, qualquer forma que você imagine aí, a razão de semelhança dá certo. Se você imaginar aqui, ó, 90 por 15, se você dividir, isso tem que dar 6 aqui, ó. 90 dividido por 15 dá 6. Então, quando você dividir esse por 10, tem que dar 6 também. Logo, aqui só pode ser 60. 60 por 15 vai dar 6. Então, fica a critério de vocês aí a melhor forma que vocês acharem.
O Eduardo tem tido umas sacadas muito bacanas aí, o Eduardo do terceiro ano 01 da tarde, em relação aí a essa razão de semelhança, tá? Fica a critério de vocês. Nesta segunda questão, diz aqui para nós o seguinte: Laura desenhou na malha quadriculada os triângulos semelhantes. Então, diz para nós aqui que os triângulos são semelhantes, né? Qual é a razão de semelhança entre os triângulos LMN e PQIR que Laura desenhou? Nós queremos saber a razão de semelhança entre o menor e o maior. Basta a gente pegar qualquer lado desses, ó. Eu vou contar isso aqui. Quantos quadradinhos nós temos aqui, ó? Então nós temos 1, 2, 3, 4. Aqui é 4. E eu tenho que fazer o mesmo em relação ao outro lado, que é correspondente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui nós temos 8. Então eu posso calcular a razão através do quociente de 4 e 8. Então seria 4 para 8, que eu posso simplificar isso por 4, vai dar 1 para 2, tá? Ou meio. Então a nossa razão seria essa aqui. Professor, eu poderia pegar a hipotenusa? Sim. Poderia pegar esse cateto que está aí embaixo? Sim. Qualquer lado vai dar certo aí para vocês, tá? Desde que as figuras sejam semelhantes. Na terceira questão, vai dizer para nós o seguinte aqui, olha. Para construir a rampa de acessibilidade de uma escola, seguiu-se rigorosamente as normas da ABNT, que recomendam que o comprimento da base tenha 4 metros de altura, ok? O comprimento da base tenha 4 metros, então a base é 4 metros, são esses 4 aqui, ó, e a altura 0,9 metros. Então é isso bem aqui. O engenheiro responsável pelo projeto apresentou a planta baixa, conforme figura abaixo, na qual tem-se um triângulo retângulo de base no solo e altura alcançando a entrada do prédio. Senhores, o triângulo que nós queremos analisar é esse bem aqui, ó, tá? Esse triângulo aqui que nós vamos analisar para aplicar o Teorema de Pitágoras, ok? A pergunta é, deixa eu voltar para cá, com base nas informações, qual é o comprimento da superfície inclinada da rampa que os alunos deverão percorrer diariamente? Então nós queremos saber qual é esse comprimento aqui, ó. Isto bem aqui, ó, que eu vou chamar de x. Então, nós temos esse triângulo retângulo aqui, ó. Ok? Teorema de Pitágoras. Eu poderia fazer isso sem aplicar o Teorema de Pitágoras, simplesmente por análise, ó. Então, observam, por exemplo, olhando as respostas, que eu tenho que ter, já que a hipotenusa é o valor de x, a minha resposta tem que ser maior que 4, né? E, além disso, observem que o meu cateto aqui que está de pé, que seria um cateto oposto, se eu colocasse um ângulo aqui, esse lado aqui, olha, ele é menor que 1. Então isso me dá uma ideia aí de que seria um valor não muito maior que 4. Tá? Então eu conseguiria eliminar algumas respostas aqui, por exemplo, conseguiria eliminar essa aqui e ficaria na dúvida se eu já não conseguiria eliminar essa outra aqui, tá? Mas como as respostas não estão tão discrepantes, estão relativamente próximas, eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras. E aí lembrem que a gente diz, ó, x ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a 4 ao quadrado mais 0,9 ao quadrado, tá? O nosso x ao quadrado é 16, 0,9 ao quadrado, turma, é 0,9 vezes 0,9, isso dá 0,81. Então, o nosso x ao quadrado é 16,81. Tá? O que é que eu observo? Como vocês podem perceber aqui, olha, a raiz, quando eu jogar a raiz em cima desse resultado, tem que ser algo um pouquinho acima de 4. Então, a gente já sabia que era relacionado a isso. E quem é a raiz de 16,81? Se você não conhece algum método de extração de raiz, você testa a resposta. Então, dê uma olhada aqui, ó, que o último algarismo é 1. Então, eu vou olhar quem é que faz com que eu obtenha esse resultado. Dos resultados que eu tenho aqui, de 4, esse 4,1, se eu for multiplicar, ó,
ele vai fazer com que o meu resultado final seja 1. 1 vezes 1 dá 1, então eu já sei que isto aqui vai terminar em 1. Ah, mas eu ainda estou na dúvida. Então eu poderia fazer 1 vezes 4, 4. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 4, 16. Com isso, o meu resultado, 2 depois da vírgula, seria o 16,81, que é o que eu tenho dentro da raiz. Então a minha resposta vai ser 4,1 aqui, tá? Metros. Eu não coloquei o mais ou menos na frente da raiz, aqui, tá? Porque nós estamos trabalhando com medidas. Então, medidas, vocês sabem que são sempre positivas, ok? Então, essa seria a nossa resposta aí à letra A. Na quarta questão, basicamente eu quero só que você descubra para mim qual é a figura que, quando você planifica, você obtém esse desenho aqui. Tá? Não preciso dizer que se você fechar isso aqui, ó, nota que você tem 6 quadrados, todos iguais, parecendo uma cruz, né? Quem é que forma isso? Quem forma isso é o cubo, né? Quando você tem um cubo, você tem 6 faces, essas faces são todas quadrados. Então, sem pensar muito aqui, a nossa resposta seria cubo. Esta questão aqui, gente, ela é muito forte aqui no SAEB, tá? Nós vamos utilizar a chamada fórmula de Euler, quando for preciso. E a fórmula de Euler, apesar de ter sido apresentada dessa forma, você pode também se deparar com ela assim, ó, V menos A mais F é igual a 2. Você vai encontrar com mais frequência nos livros assim. Onde o V são os vértices, é o número de vértices, que para nós os vértices são esses aqui, ó. Você vai ter aqui 6 vértices, tá? As arestas, vou colocar de vermelho, são essas aqui, ó. As arestas são essas aqui, ó. Então você vai ter 3 em cima, 3 embaixo e essas outras 3 aqui, ó. Então o vértice nós observamos 6, arestas nós observamos 9 e face, gente, são essas paredes aqui, ó. São essas superfícies, 1, 2, 3, você tem uma em cima e uma embaixo e as outras 3 paredes aqui, ó. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5. Você tem 5 faces, ok? Notem que se eu fizer essa continha, ó, 6 com mais 5, 11, 11 menos 9, 2. Eu poderia encontrar qualquer informação, mas o problema, basicamente, ele descreveu isso. Então eu nem tinha necessidade de usar essa fórmula, porque o problema já apresentou aqui, ó. Ele já disse para nós que nós temos os 6 vértices que nós achamos aqui, ó, tá? Ele já disse para nós que nessa figura nós temos as 9 arestas daqui, e ele já disse para nós que nós temos as 5 faces. Então bastava fazer uma leitura. O que é que nós queremos saber? Nós queremos saber a soma entre o número de vértices e faces. Então basta a gente somar o número de vértices, que é 6, com o número de faces, que é 5. E aí, se você somar vértices com mais faces, 6 com mais 5, 11. A nossa resposta aqui vai ser 11, tá? Então, era isso que a gente queria fazer. Próxima questão, nós estamos aqui na questão de número 5, tá? Dê uma olhada no que eu falei para vocês, ó. Ele deu para nós seno, cosseno, e aí deu para nós o triângulo formado por essa escada aqui, tá, gente? E ele vai dizer para nós, ó, que o ângulo com o chão, entre a escada e o chão, é esse bem aqui, ó, vale 37 graus. O que é que nós queremos saber aqui, ó? Nós queremos saber a altura que essa escada atinge quando colocada na parede. Então nós queremos saber essa informação aqui, ó, que eu vou chamar de x, ok? Então, notem, toda vez que nós temos um triângulo, que nós temos apenas algumas informações, ele disse para nós, por exemplo, se você observar, que o comprimento da escada é de 5 metros. Então, ele deu essa informação para nós aqui, ó. Se você tem um ângulo
e apenas algum ou alguns valores, mas não todos, você vai usar as razões trigonométricas, seno, cosseno ou tangente. Então percebam que para essa informação, este 5 para mim é a hipotenusa e este x é o cateto oposto. A razão trigonométrica que relaciona cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então eu vou dizer que o seno de 37 graus, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, ele disse para mim que o seno de 37 está bem aqui, ó, é 0,6. Vou colocar no lugar do seno. O cateto oposto para nós é o x e a hipotenusa é 5 metros. Então, basta aplicar a propriedade fundamental das proporções, tá, gente? Basta dizer que aqui tem 1, que não precisa aparecer, e fazer isso, ó. Você vai dizer para mim que 1 vezes x dá x e 0,6 vezes 5 dá 3. Então, a nossa resposta vai ser x igual a 3 metros. Aí você vem e marca aqui a letra B, tá? Vamos para a próxima. Aqui diz que durante um campeonato de robótica, o time dos alunos se deparou com um desafio em que o robô deveria se deslocar sobre um tabuleiro representado por um plano cartesiano. O ponto inicial de partida do robô era... Então o robô estava bem aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Para não me atrapalhar, eu poderia fazer isso sem a necessidade de fazer esse desenho, tá? Mas eu vou fazer. Então eu vou fazer um sistema cartesiano aqui, ó. E vou marcar esse ponto, que eu vou chamar aqui de 4 e 7. Então aqui vai ser o 4, vou dizer aqui 1, 2, 3, 4. Vou tentar puxar um pouquinho mais para cima, para dizer que é o 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos ver se fica melhor para vocês enxergarem. Então aqui vai ser para mim o 4, aqui vai ser para mim o 7, tá? E aí nós vamos ter que inicialmente o robô estava nesse ponto aqui, 4 e 7. Só que, segundo o problema, após receber as instruções, o robô se moveu 3 unidades para a esquerda. Senhores, o robô estava bem aqui. Se ele vai andar 3 unidades para a esquerda, o que ele vai fazer? Ele vai voltar 3 unidades. Então, olha, em relação ao x, ele vai voltar 1, 2, 3. Ele vai parar bem aqui, ó. Ele vai fazer esse percurso em relação ao eixo x. Ele está aqui, ele vai caminhar na direção do eixo x 3 unidades. Ele vai parar no 1. Então eu já começo a procurar. Pode ser essa ou essa aqui o valor de x. X tem que ser 1. Como eu tenho duas opções, vou ter que analisar a outra coordenada. E depois diz que anda 2 unidades para baixo. Ó. Ele estava aqui no 7. Se ele andar 2 unidades para baixo, ele vai voltar 7, 6, 5. Ele vai parar aqui no 5. Então, a segunda coordenada nossa vai ser o número 5. Portanto, a nossa resposta é x igual a 1 e y igual a 5. Letra A. Dava para você fazer direto sem fazer esse desenho, tá, gente? Ó, 4 e 7. Se ele vai voltar 3 unidades, é só você descontar aqui, ó, 4 menos 3, sobra 1. Se ele vai voltar 2 unidades, é só você descontar, sobram 5, sem fazer desenho nenhum. Na questão de número 8, o que diz aqui para nós? Diz que nós temos o setor de logística de uma transportadora, utiliza funções matemáticas para prever a trajetória de caminhões ao longo de rodovias. A relação, nós temos aqui a relação, foi usada como modelo da altitude y em função da distância x percorrida, partindo do ponto de origem. Considerando o contexto de trajetos e altitudes, o que representa o coeficiente 3 na equação dessa reta? Lembrem lá, gente, ó, o coeficiente 3 é o coeficiente angular. O que diz para nós o coeficiente angular? Se a função é crescente ou decrescente. Crescente quando o coeficiente angular é positivo e decrescente quando o coeficiente angular é negativo. Então vamos ver as respostas aqui. Ó. Vou colocar aqui y igual a 3x menos 5. A nossa função era essa aqui. Ó. E nós sabemos que esse é o coeficiente angular, que é o A, né? O valor do ponto de interseção com o eixo y? Não. A inclinação da reta ou taxa de variação da altitude a cada quilômetro? Sim. Lembre que eu falei para vocês que o coeficiente angular também costuma ser chamado de inclinação. Ok? Questão de número 9.
em uma análise dos resultados escolares, o gráfico do desempenho dos alunos é representado por uma reta que passa pelos pontos. Então, ponto A, 2 e 1, está bem aqui, ó, 2 para x e 1 para y, e ponto B, 3 e 3, 3 para x e 3 para y. Qual é a equação que corresponde à reta que modela esse desempenho? Senhores, eu poderia usar argumentos diversos, não é? Eu poderia usar determinantes, se eu conhecesse a fundo geometria analítica, eu poderia montar um sistema de equações 2 por 2, enfim. Mas como nós queremos só matar uma questão, o que a gente faz? A melhor estratégia é testar os pontos nas respostas que você dispõe, nas opções. Então, olhem só, eu vou pegar esse primeiro ponto aqui e vou verificar em qual ele dá certo. Lembrando que isso aqui é x, este aqui é y. Então, eu vou botar x bem aqui, ó. Se eu botar x igual a 2 aqui, tá? Se eu somar 2 que eu tenho aqui para x com mais 3, isso tem que dar 5. O meu y tinha que ser igual a 5. E não é. O meu y é igual a 1. Então, significa que não é essa aqui a alternativa correta. Vou pegar essa letra D aqui, ó. Se eu botar x igual a 2, aqui, ó, se eu fizer 2 para x, eu vou fazer 2 menos 2, isso vai dar 0. O meu y tinha que dar 0, mas não é. O meu y é 1. Então, também não é essa aqui, tá? Se eu pegar e colocar o meu x igual a 2 aqui, ó, eu vou ter menos 2 com mais 4, o resultado disso vai ser 2. Não pode. Deveria dar x igual a 1. Então, também não é essa aqui. Se eu colocar x igual a 2 aqui, ó, você vai ter 2 vezes 2 que dá 4. 4 menos 3, isso dá 1. Opa, pode ser. Eu tenho essa bem aqui. Pode ser a minha resposta, tá? E por último, se eu colocar o x igual a 2 aqui, ó, eu vou ter menos 2 vezes 2, isso vai dar menos 4. Com menos 3, isso vai dar menos 7. Está errado porque tinha que dar 1. Então, a única resposta que sobrou foi essa aqui. Uma outra informação, gente, sem testar tudo isso. Você poderia ganhar tempo fazendo? Sim. Dê uma olhada que essa função é crescente. Se ela é crescente, o que é que você já tira? Você já tira que o coeficiente angular ele tem que ser positivo. Então, notem só, função crescente, o coeficiente angular tem que ser positivo. Então, poderia ser para mim uma opção de resposta essa, e você já descartava essas duas aqui, ó, tá? Então, você testaria apenas essas três aí que sobraram. Se eu soubesse onde essa reta tocava, e dê uma olhada aqui, olha, ela vai tocar aqui para baixo. Aqui para baixo eu não sei quanto é, mas é negativo. Eu já descarto mais essa aqui, ó. Então, eu fiquei simplesmente com esta e esta opção para analisar, tá? E nós percebemos que a resposta correta foi a letra E. Então, se nós tivermos um entendimento sobre os coeficientes angular e linear, isso facilita bastante o nosso processo de resolução. A questão de número 10, nós queremos saber aqui, ó, em que momento vai se dar o encontro, tá? Esse encontro, segundo o texto, gente, é em que momento nós vamos ter os mesmos valores para x e y. Então, só para ilustrar, eu não precisaria fazer isso, tá? Essa primeira aqui, ó, essa primeira reta é de uma função crescente. Ela toca no y igual a 2, então ela vai fazer alguma coisa nesse sentido, tá? Essa segunda reta também é de uma função crescente. Ela toca um pouco mais acima, ela vai tocar no y igual a 8. E como o coeficiente angular dela é menor, ela é menos inclinada. Então, nós teremos alguma coisa nesse sentido. Esse seria aqui o nosso ponto de interseção, tá? Esse seria o nosso ponto de encontro. Preciso fazer isso? Não. O que você pode fazer? Você pode resolver esse sistema, tá? Você igualaria esse sistema aqui, por exemplo, ó, y igual a 5x mais 2, y igual a 3x mais 8. E aí você poderia usar alguma técnica de resolução de sistemas lineares. Como assim? Você poderia, por exemplo, usar o método da comparação. Já que eu quero que esses valores sejam iguais, você diz que o y
tem que ser igual ao y, aí você pega essa parte aqui, ó, 5x mais 2, correspondente a essa primeira parte, iguala com 3x mais 8, correspondente à segunda parte. E aí é só você puxar para cá, ó, 5x menos 3x, do lado de lá sobrou 8 menos 2. Isso aqui vai dar 2x e do lado de lá sobrou 6. Passando, dividindo, 6 por 2, que dá 3. Então, a nossa resposta seria essa. Se você não quer fazer isso, você testa a resposta, tá? É só você pegar aqui, ó, primeira resposta que eu tenho é o número 2. Você bota bem aqui, ó, 5 vezes 2 vai dar 10, com mais 2 deu 12. Essa primeira parte aqui deu resposta 12. Se você botar aqui, 3 vezes 2 dá 6. 6 com mais 8, 14. Não deu igual. Uma deu 12 e a outra 14. Então, não é essa a resposta. E aí você vai ver que na segunda serve, ó. Se você colocar aqui 3, vai ficar 5 vezes 3 vai dar 15, com mais 2, 17. Essa aqui você vai achar 17. E se você botar 3 aqui, 3 vezes 3 vai dar 9, com mais 8 vai dar 17 também. Então, eu obtive 17, 17. Mesmo valor. Então, é com esse valor, x igual a 3, que nós obtemos o encontro das duas funções. Ok? Então, tem várias formas aí que vocês podem estar analisando. Estou aqui, gente, também, ó, você tem um sistema. Então, você poderia, né, você poderia aqui resolver o sistema 2 por 2, formado por essas equações aqui, ó, você poderia montar essa e resolver um sistema. Então, você faria isso aqui, ó, 3x mais 2y, que é igual a 140, ou x com mais y, que é igual a 55. Você usava alguma técnica, por exemplo, você poderia multiplicar a equação de baixo por 3 ou por 2 para eliminar uma das incógnitas. Mas você pode testar. Como você já tem as respostas aqui embaixo, você testa. Então, olha só, como é que você pode fazer? Eu vou pegar aqui, ó, essa primeira. No lugar do x eu vou botar 40 e no lugar do y eu vou botar 15. Eu não sou bobo, eu vou testar na de baixo. Porque se atender a de baixo, depois eu testo na de cima. Se eu botar 40 aqui, com mais 15 aqui, 55. Deu certo, pode ser essa. Vou testar outra aqui. Se eu colocar 15 aqui, ó, e 40 aqui, deu 55. Deu certo também. Vou ver outra. Se eu botar 35 aqui e se eu botar 20 aqui, 55. Deu certo também. Se eu botar 30 aqui e 25 aqui, dá 55. Deu certo? E se eu botar 25 aqui e 30 aqui, dá 55. Então, não me ajudou em muito utilizar a equação de baixo. A equação de baixo é satisfeita por todos os pares que me foram dados. Vou ter que testar na de cima, então. Então, vamos lá. Eu vou pegar esse aqui, ó. Se eu botar aqui x igual a 40, eu vou ter 3 vezes 40 na de cima, mais 2 vezes, no lugar do y, é 15. Isso aqui, gente, dá 120. Isso aqui dá 30. 120 com 30 dá 150. Tá errado, ó, porque aqui diz que deveria dar 140. Então, já não é essa aqui. Vou fazer na outra agora. Vou usar 30 e 25. Então, eu vou fazer 3 vezes 30. No lugar de x eu botei 30. Mais 2 vezes, no lugar do y, eu vou botar 25. Isso aqui vai dar 90. Isso aqui vai dar 50. 90 com 50 dá 140. Opa, bateu. Foi essa aí. Só tem uma que é a resposta correta, então vai ser essa. Tá? Vamos para outra. Próxima. A questão 10. Nós queremos saber qual é a equação. Eu vou ler com vocês porque esse é um assunto que ele é mais explorado na prova do SAEB, tá? Então vamos lá. Diz assim para nós. Durante uma oficina de matemática aplicada, os alunos analisaram equações resultantes de experiências físicas. O desafio era identificar, dentre as opções, qual delas descreve geometricamente uma circunferência. Opa, queremos uma circunferência no plano cartesiano.
usada por engenheiros em projetos circulares, como rodas ou tambores. Assinale a alternativa correta. Senhores, lembrem lá que a equação reduzida da circunferência é dada por essa expressão aqui, ó. Ok? Então, o que acontece? Para que eu tenha uma equação de uma circunferência, ó, percebam que o termo central aqui, ó, tem que ser positivo. Eu tenho que ter entre as expressões um sinal de mais e eu tenho que ter aqui, ó, alguma coisa elevada ao quadrado. Então, primeiro eu vou olhar esse sinal de mais aqui no meio, ó. Notem que aqui é menos. Então, isto aqui é outro tipo de curva. Não é uma circunferência. Já descartei. Notem que aqui eu tenho mais, mais e mais. As outras todas apresentam mais. Mas só que eu tenho que ter um problema aqui, ó. Eu tenho que ter a minha componente x elevado ao quadrado. Tem que ser alguma coisa elevada ao quadrado. Aqui o x não está ao quadrado, ó. Então não vai ser essa. Aqui até tenho um x ao quadrado, mas o y também deveria estar ao quadrado. Não vai ser essa aqui também. Aqui eu tenho x ao quadrado, mas eu não tenho y ao quadrado. Não vai ser essa. Então sobrou para mim só x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 49. Se eu quisesse colocar nessa forma, gente, ó, se não tem ninguém do lado do x, significa que é zero. E se não tem ninguém do lado do y, significa que também é zero. E se aqui vale 49, significa que o meu raio é 7, que vai ficar elevado ao quadrado. Essa circunferência, ela seria centrada na origem e ela teria raio 7, tá? Nós vamos parar essa primeira parte para que o vídeo não fique muito longo.